Motivo de alegria, mais uma noite nos reunirmos aqui na casa do Senhor, lugar separado para nós, juntamente com toda a igreja, ouvirmos a voz do Senhor, aprendermos do Senhor através da sua palavra, através dos louvores, através da ministração, daquilo que o Espírito Santo coloca no coração dos nossos irmãos. E neste momento eu quero dizer aos irmãos que grande é o privilégio daqueles que podem ouvir verdadeiramente a palavra do Senhor. Aleluia. Daqueles que têm o prazer de verdadeiramente meditar naquilo que está escrito dentro deste livro e saberem que verdadeiramente é o Senhor quem fala conosco, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu convido a igreja a abrir a nossa Bíblia juntamente comigo no livro de Amós, capítulo de número 8. Glória a Deus. Glórias a Deus. Livro de Amós, capítulo de número 8. Glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Amós, capítulo de número 8. Nós leremos do versículo 1 a seguir. Aleluia. Glórias a Deus. Amós está um pouco de Daniel, depois de Ezequiel. Aleluia. Amós, capítulo de número 8, versículo 1 a seguir. Graças a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Amém? Amém. Toda a igreja encontrou? Amém. Louvado seja Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: a visão de um cesto de frutos, ameaças contra Israel. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos maduros. E disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos maduros. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiros, e o necessitado por um par de sapatos, e depois venderemos as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não se comoverá a terra. Recapitulando: por causa disso, não se comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o grande rio, e será arrojada, e se submergirá como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como o luto de filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão.
Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, Senhor, nós nos encontramos diante da Tua palavra que é santa, diante da Tua palavra, ó Pai querido, que é poderosa e eficaz, ó Deus, para nos exortar, para nos corrigir, para redarguir, ó Pai. E segundo a Tua misericórdia, nesta noite nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa ministrar no coração da Tua igreja, por intermédio da Tua palavra, ó Pai. Aquilo que o Senhor, ó Deus, tem interesse em falar ao nosso coração, para que nós venhamos endireitar a nossa vereda na Tua presença. Nós te oramos neste momento e te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. A igreja pode se assentar, pode exaltar o nome do Senhor. Nós não vamos ser longânimos, mas nós gostaríamos de aprender um pouco mais do Senhor aqui nesta noite, aquilo que o Senhor Ele tem para nos ensinar através da sua palavra, aquilo que o Senhor Ele deseja lembrar ao nosso interior, ao nosso coração, ao nosso íntimo, aquilo que o Senhor deseja tocar na nossa vida aqui nesta noite. E eu vinha pedindo ao Senhor o tempo todo que o nosso coração ele estivesse em condições de receber a palavra do Senhor. Na realidade, eu estava separando um outro texto para meditar com a igreja nesta noite, mas faz, na verdade, alguns meses, uns bons meses, que esses dois versículos 11 e 12 vêm tocando ao meu coração. E hoje, quando eu lia esse texto ali à tarde, o Senhor ele me mostrava diretamente e claramente, era como se eu lesse exatamente os dias em que nós estamos vivendo. Porque aqui o Senhor ele estava falando diretamente ao povo de Israel, e uma coisa que o Senhor ele me fez perceber há uns tempos atrás é que às vezes a gente não gosta de ouvir a correção do Senhor. Nós às vezes relutamos contra a palavra do Senhor, contra aquilo que o Senhor ele nos fala, principalmente quando é uma palavra que toca nas nossas ações, que toca no nosso modo de pensar. E o Senhor ele me fez perceber que em toda a Bíblia Sagrada o Senhor estava sempre a exortar o seu povo. O Senhor não estava buscando lá fora para ir lá fora exortar aqueles que estão lá fora. Quando o Senhor falava com o povo de Israel, Ele falava com um povo que era separado, com um povo que muitas vezes estava distante dos mandamentos do Senhor, mas se intitulava o povo do Senhor. Então nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, para que nós venhamos aprender da parte do Senhor, receber da parte do Senhor, converter o nosso coração à palavra do Senhor, para que não sejamos condenados naquele dia. Assim como o nosso irmão que me antecedeu aqui pronunciou, que nós precisamos nos esforçar. Assim como aquele que busca uma vaga numa universidade precisa estudar e se esforçar, quem almeja o reino do céu precisa não apenas se esforçar, precisa andar em retidão na presença do Senhor. Porque para alcançar esta coroa de glória que foi mencionada, precisamos verdadeiramente estar em condição de recebê-la, porque ela não será dada a qualquer um. Em Apocalipse, quando o irmão meditou, ele disse assim: ao que vencer, a quem vencer, eu lhe concederei, diz o Senhor. Então não é a qualquer um que só diz que está se esforçando, é a quem chegar lá na frente, perseverante no dia em que o Senhor ele nos chama. E aí, quando o irmão medita nesta passagem, quando eu leio também este texto da palavra do Senhor, eu via muitos dias os quais nós estamos vivendo. E é interessante como que a palavra do Senhor ela nos traz exatamente para o contexto da nossa vida, para aquilo que nós estamos vivenciando no nosso mundo atual, porque fica parecendo que isso está muito distante, porque foi dito há muitos anos atrás.
mas a palavra do Senhor, ela não falha. A palavra do Senhor, ela se enquadra independente do contexto, independente do tanto de anos que passa, independente dos séculos. A palavra do Senhor nos diz que pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre e ela é apta para instruir em qualquer tempo. E é por isso que o Senhor, ele nos deixou uma ordenança para nós pregarmos em tempo e também em fora de tempo. Louvado seja Deus. E quando o Senhor dá, esta visão de um cesto de frutos maduros para Amós, eu fiquei meditando nesta mensagem, fiquei meditando nesta palavra. Por que seriam esses frutos maduros, esses frutos prontos para serem consumidos? E o Senhor, ele diz que vê Amós, e ele responde: um cesto de frutos maduros. Então o Senhor disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Significava que naquele momento o Senhor estava literalmente iniciando o tempo da colheita, o tempo do juízo, o tempo de dar a cada um segundo as suas obras. E nós sabemos que nós também estamos vivendo um tempo muito semelhante a este, que a qualquer momento todos os sinais os quais nós vemos, eles demonstram que Cristo Jesus está voltando. E chegará o tempo de nós sermos colhidos, de nós sermos experimentados, de nós sermos provados e ver diante do Senhor se a nossa atitude, se o nosso fruto, ele é um fruto aproveitável porque ele já está maduro, se ele está apto para ser consumido ou se ele não deveria ser consumido porque embora maduro ele não preste. Louvado seja Deus. E aí o Senhor começa a fazer uma série de ameaças, como nos diz este título. E ele começa a dizer: daqui por diante nunca mais passarei por ele, mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos? Louvado seja Deus. O Senhor, ele trazia ali para Amós visivelmente a corrupção daquele povo, trazia ali para Amós visivelmente dentro, entre aqueles que se diziam servos do Senhor, povo de Israel, um amontoado de pessoas que estavam ali para extorquir aqueles que já não tinham, para tirar daqueles que já tinham muito pouco e aos poucos irem se enriquecendo a cada vez mais. O que não é diferente do que a gente vê hoje nas igrejas que se dizem igreja do Senhor. O que nós precisamos fazer é tomar cuidado para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos ser confundidos, porque aqui neste momento a ira do Senhor, ela se acendia sobre aqueles que estavam entre o povo de Deus, mas não faziam aquilo que verdadeiramente o Senhor havia registrado como mandamento. Antes, tiravam ainda mais daqueles que já não tinham. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por isso que eu ia, ao mesmo tempo que eu ia refletindo sobre os dias os quais nós estamos vivendo entre aqueles que diz povo do Senhor. Não estou dizendo daqueles que estão fora dos templos, estamos dizendo daqueles que se diz povo do Senhor, como esta palavra também nos relata. E diz mais a palavra do Senhor: jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento em que aqueles frutos estavam maduros, o Senhor, ele mostra para Amós que havia chegado o tempo de verdadeiramente julgar, o tempo do juízo, o tempo em que as obras elas seriam verdadeiramente expostas e cada um receberia de acordo com aquilo que havia feito. Louvado seja o nome santo do Senhor.
E posteriormente a isso, o Senhor ele continua a descrever como é que as coisas se sucederiam. E ele diz no versículo 9: e sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como o luto de filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor ele nos deixa um alerta profundo da parte do Senhor. O Senhor ele nos deixa um alerta muito grande para que nós não venhamos desviar o nosso coração do Senhor, desviar os nossos passos do Senhor. Nós repetidamente aqui neste lugar dizemos que não basta estar na casa do Senhor. Repetidamente nós dizemos que não é suficiente dizermos que somos crentes, dizermos que nós somos cristãos, sair por aí dando a paz do Senhor para um, para outro, o qual nós encontrarmos, se nós não vivermos em retidão na presença do Senhor. Porque este dia, meus amados, chegará. Este dia chegará, um dia em que muitos têm anunciado como um dia de grande alegria. Muitos têm dito que almejam ver o Senhor despontar nas nuvens e recolher. Muitos têm dito que não vem a hora de se encontrar com o Senhor. Mas não se engane, não será um dia tão glorioso tanto quanto as pessoas vêm pensando e anunciando. Será um dia, diz a palavra do Senhor, de grande treva, em que o sol ele se esconderá, em que o Senhor ele escurecerá a terra ao meio-dia, como nos diz a sua palavra, em que o Senhor ele tornará as festas em luto e todos os cânticos em lamentações. E ele diz mais: e farei com que isso seja como o luto de um filho único e como um dia de amarguras. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque este dia ele se aproxima. Nós não estamos aqui para brincar de ser crentes. Isso também frequentemente é anunciado. Nós estamos aqui para reparar as nossas vidas na presença do Senhor. Nós estamos aqui para aparar as nossas arestas na presença do Senhor, através da palavra do Senhor, para que nós não venhamos cair, nesta ideia de que vai ser tudo muito maravilhoso, se nós estivermos apenas dizendo por aí que nós somos cristãos. Se dentro de nós não verdadeiramente tiver a luz do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos tomar este grande cuidado para não sermos confundidos. E no versículo 11, o Senhor ele registra ainda através do profeta Amós: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Hoje nós vivemos um tempo em que a palavra do Senhor ela é anunciada em abundância. Nós vivemos um tempo em que a palavra do Senhor ela nos é falada o tempo inteiro. A qualquer momento que nós abrimos a rede social, tem alguém querendo anunciar um café com Deus. A qualquer momento que nós abrimos o YouTube, tem alguém pregando a palavra do Senhor. Mas nós precisamos tomar um cuidado, porque virá um dia em que a palavra do Senhor, o Espírito será retirado da face da terra. E muitos procurarão ouvir isso que nós temos o privilégio de ouvir aqui nesta noite. Que muitas vezes nos parece duro, muitas vezes nos parece que é para amedrontar, parece muitas vezes que é para nos deixar receosos, mas não, é para nos deixar consertados na presença do Senhor. Muitos almejarão ouvir o que nós estamos ouvindo aqui nesta noite, e diz a palavra do Senhor que irão errantes de um mar até outro mar, buscarão desesperadamente por todos os lugares um local onde se prega a verdadeira palavra do Senhor, e diz o Senhor que não achará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aquilo que nós temos hoje, vamos guardar.
Como o nosso irmão também mencionou no último versículo em que ele leu: quem tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Vamos pedir discernimento ao Senhor, pedir sabedoria ao Senhor, para que nós não venhamos estar nessas condições no dia em que o Senhor voltar. Para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos ficar procurando um jeitinho de aqui, um jeitinho ali, para que nós não venhamos cumprir com excelência os mandamentos do Senhor. Mas vamos buscar apertar ainda mais o nosso cinto, apertar ainda mais o nosso passo, para herdarmos as mansões celestiais, para que nós não venhamos ser decepcionados. Esta é a palavra, porque muitos têm o dia do Senhor como um dia de maravilha, em que o Senhor voltará e o recolherá para estar junto de si, e serão decepcionados. Então vamos ficar atentos, para que nós não venhamos estar no meio destes, mas para que nós venhamos ser salvos através da palavra do Senhor que tem sido nos anunciada, e através da nossa vida verdadeiramente reparada na presença do Senhor. Para que nós não venhamos ser pesados nessa balança do Senhor e venhamos a ser achados em falta, porque o que não nos falta é a palavra do Senhor. O que não nos falta é o anúncio da palavra do Senhor. Nós precisamos verdadeiramente nos posicionarmos como verdadeiros cristãos na presença do Senhor, para alcançar aquilo que o Senhor Ele tem para todos quantos vencerem juntamente com Ele naquele dia. Amém? Louvado seja Deus. Aquilo que eu não consegui expressar, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, que o Senhor possa dar discernimento e entendimento a cada um dos irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade.